Pai Celestial, Pai Celestial, como é bom, Senhor, saber que o Senhor ouve a oração de quem crê nas Tuas palavras. Ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, nosso Deus, muito obrigada por tudo, pois desde o ar que respiramos, tudo vem do Senhor. Pai Celestial, que o Senhor encontre o nosso coração bem preparado e receptivo, para que possamos então, Senhor, aprender mais do Senhor, fortalecer o que já sabemos, fortificar, como o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então, Senhor, para que o Teu povo seja bem alimentado, a Tua palavra que é viva e eficaz. E problemas, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, porque só o Senhor é Deus. Nós somos muito pequenos para enfrentar problemas que muitas vezes ultrapassam, Senhor, os nossos limites, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. Fale conosco, Pai Celestial, em nome de Jesus, amém, amém. Então, semana passada nós vimos 3 coisas que são fundamentais, e o Neemias, ele viveu isso, ele foi dessa forma, né? Se você lembra, né? Neemias, ele foi homem de firmes propósitos, temente a Deus, e homem de orações firmes, orações permanentes, constantes. Hoje nós vamos ver 5 coisas. Não vamos assim estender muito não, mas são coisas importantíssimas que vão levar, irmãos, a um resultado segundo aquilo que o Senhor Deus fala. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, a vida aqui na terra, irmãos, ela não é eterna. Há uma eternidade, o céu. Aqui na terra é uma preparação, é passageiro. Vamos à realidade. Tiver fé para viver 120 anos, oh, glória a Deus. Mas viva com Deus, viva com Jesus, guiado pelo Espírito de Deus e derrotando as forças malignas, não aceitando as obras de Satanás, que, como Jesus disse de modo bem claro, Satanás rouba, mata e destrói. E Jesus: eu vim para que tenham vida. A vida é Cristo. Então hoje nós vamos ver 5 coisas, e com base em Neemias. Quem não gosta de ouvir, tem esse: não gosto de ouvir as mesmas coisas. Então não escute o mesmo nome, não coma as mesmas comidas, não escove os dentes todos os dias ou toda hora, não tome banho, não gosto das mesmas coisas. Aí eu paro e digo: mas nós temos que ter hábitos de práticas permanentes, e graças a Deus por isso. Amém, Jesus? Então vamos lá. 5 coisas foram fundamentais, tá, para o sucesso daquela reconstrução. A vida é exatamente isso. Desde Adão, que o ser humano foi afastado de Deus. Consequências desastrosas. Vazio de Deus, trevas, morte espiritual, despido sem vestes espirituais. Vamos lá. E assolados pelo reino das trevas. Aí encontra Jesus. É o começo de tudo que é bom. Mas vamos encarar. Há uma reconstrução a ser feita. No lugar daqueles pensamentos turbulentos, perturbadores, isso tem que ser derrubado. E temos que levantar pensamentos firmes, pensamentos bons. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver. Vamos lá, voltando em Neemias, que fica antes do livro de Jó, né, de Esdras. Quem vai assim para os Salmos, você encontra, antes de Salmos tem Jó. Aí antes tem Esdras. E aí vem, ou melhor, tem Neemias. O Esdras veio antes, que ele reconstruiu o templo. Mas vamos aqui. Então, Neemias, capítulo 1. Quais são essas 5 coisas que nós vamos ver hoje? Então, já vou te dar a primeira. Irmãos, povo de Deus, Neemias era um homem, ele foi um homem de pensamentos firmes. Olha bem. Ué, que isso, pastor? Sim, irmãos.
Quando ele recebeu aquelas péssimas notícias do estado em que estava Jerusalém, o seu povo, sua família, seus amigos, seus compatriotas, ele ficou arrasado, Isso é normal, sentimento humano. Ora, se condoendo com o sofrimento dos seus familiares e das pessoas. Ele mesmo estava exilado, fora da sua terra, num reino estrangeiro, e seria até um escravo, como tenho dito. Deus concedeu a ele um lugar de relativo conforto, né? Copeiro do rei, um cargo de confiança, um lugar de confiança. Mas ele ouviu aquilo. Então, o que ele fez? Ele começou orando e jejuando, se consagrando. Então, ele orou por ele mesmo, ele foi buscar forças em Deus, para ter forças no seu interior, no seu coração, ter o seu interior leve, não é? Para que pudesse, então, ter uma direção de Deus. Como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Tudo, esse é o começo de tudo, irmãos. Quer restaurar a saúde, quer reconstruir um casamento, quer restaurar a família, quer reconstruir, então vamos iniciar. Conforme Neemias fez, ele buscou por ele. Ele buscou para ter uma comunhão com o Espírito de Deus. E aí então ele já ficou fortalecido, ele começou a orar e interceder, buscando direção de Deus. Por que eu digo que Neemias foi um homem de pensamentos firmes? Porque olha o voto que ele fez a Deus, ele disse que ele oraria a Deus de dia e de noite pelos filhos de Israel. Ou seja, eu vou orar de dia e de noite até conseguir resposta. Então esse versículo 6 apresenta isso, pensamento firme. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, quando ele está dizendo que ele vai orar de dia e de noite, ele não está dizendo que vai ser aquele dia só e aquela noite. Ele está dizendo que ele está dando um ponto de partida e que Deus vai ouvir o dia e noite. Ou seja, ele tem um pensamento firme. Não vou parar de orar até conseguir. Está aqui um excelente começo. Então, semana passada eu disse, Neemias foi um homem de propósitos firmes. Hoje eu te digo, ele foi um homem de pensamentos firmes. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo, sem dúvida alguma, não é? Nós estamos vivendo o tempo aí das gerações aceleradas e, infelizmente, oscilantes, infelizmente. Muita gente hoje, tá? Começa um propósito, começa alguma coisa, ouve, daqui a pouco já mudou o pensamento. Oh, não é bem assim. Firmeza no Senhor Deus, pensamentos firmes. E um pensamento não pode mudar de jeito nenhum. Meu destino é o céu. Meu destino é o céu. Então, qualquer coisa que tire desse propósito não vem de Deus. Então é preciso vigiar o quê? Pensamentos. São pensamentos e vontades, irmãos, que mudam demais, as pessoas mudam demais nisso e estão se perdendo. Eu posso dizer isso para vocês com uma base sólida, tá, dos evangelismos que são feitos. O que mais se encontra pelas ruas são pessoas que já ouviram Jesus, que já estiveram dentro de igrejas, que estão desviadas. E com isso, então, família destruída, casamentos destruídos, saúde destruída, fora do caminho que é Jesus. Primeira coisa, hoje são 5 coisas. Neemias foi um homem de pensamentos firmes. E onde é que a gente vê isso para fortificar e criar esse alicerce? Isaías 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Vamos juntos?
tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele... Então diga, pensamentos firmes. Pensamentos firmes, irmãos, pensamentos firmes. Pensamentos firmes. Sou de Jesus, sou salvo, sou salva e meu destino é o céu. Então qualquer coisa que tente me tirar desse propósito não vem de Deus. Então o pensamento, não é bem assim, acho que eu vou dar um tempo, e aí começa a pensar no fulano que está desviado, que é amiguinho, que aparentemente está tudo bem com ele, está tudo bem com ela, que tem de Maria, vai com as outras. Não é brincadeira. Mas não é o caso, irmãos, de pessoas como Neemias. E graças a Deus, há pessoas que, quando aceitam a Jesus, têm um propósito firme e têm pensamentos firmes. Não, vou seguir Jesus até o fim. A mesma coisa no casamento. Casam-se, fazem os votos um ao outro, de se manterem casados até que um parta para a eternidade, porque ali dissolve, acaba o casamento, o vínculo só acaba, deveria acabar ali, mas não é assim. O diabo sabe que muita gente, fala uma coisa firme, por um tempo fica, e depois, com as tentações ou pressões, muda o coração, muda sentimentos, muda pensamentos, e aí começam novos planos. Pronto. Eita. Deus vai conservar em paz, olha só. Tu conservarás em paz. O Isaías está orando a Deus. Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Jesus, irmãos. Jesus. Lembra de semana passada? Jesus disse assim: quem me convence de pecado? Ou seja, quem vai me mudar o meu curso? Não é? Jesus veio do céu e voltou para o céu. Ele veio de Deus e voltou para Deus. O ser humano é criado por Deus. Deus é que dá o espírito na concepção. E aquele espírito é dele, aquela alma é dele, aquela vida é dele. Então agora ouvi-lo e servi-lo para voltar para ele. Não pode haver desvio. Propósito firme, pensamento firme. Pensamento firme, o propósito vai ser mantido. Então está aqui. E quem tem pensamentos oscilantes? É igual aquela pessoa que duvida na fé. É lá em Tiago, capítulo 1. Vamos lá? Carta de Tiago. Capítulo 1. Versículo 6 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida, uma paradinha, você vê que a segunda parte aqui já vai atacando direto a dúvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Então dá uma paradinha. Então, levanta-se a onda, olha só. Levanta-se a onda, faz um plano. Tem um propósito. Mas aí, os ventos vêm e batem forte, quebrou a onda. Não ficou firme no propósito. Versículo 8. Homem de coração dobre, é inconstante. Toda pessoa, irmãos, que oscilar entre vontades e pensamentos, ela vai sair dos propósitos. Tá assim de gente. Você conhece alguém que começou 3 cursos universitários e não terminou nenhum? Pois eu conheço uma que começou 5. 5 cursos universitários. Não concluiu 1. Eu conheço. Você conhece alguém que casou e na primeira dificuldade, no primeiro problema, acabou com o casamento? Não conhece? Eu conheço. Olha bem o versículo 8. Totalmente oposto a Isaías 26, 3.
o homem de coração dobre, ou seja, duplo pensamento, duplo sentimento, é inconstante em todos os seus caminhos. Não vai conseguir se firmar em nada. Quem aceita Jesus, irmãos, tem de ter um propósito firme e então um pensamento firme, um pensamento. Vou até o fim com Jesus, vou alcançar o céu. Meu destino é o céu. Então, tudo que vier para afastar de Jesus é descartado, seja o que for. Os piores momentos, os mais adversos, os mais difíceis. Irmãos, Jesus no Getsêmani esteve em profunda agonia. A agonia era tão grande pelos outros, tão violenta, que o seu suor se transformou em gotas, grandes gotas de sangue. Depois de tudo que ele passou, até ali, achincalhado, ironizado, várias vezes pegaram pedras para jogar nele, atacado, chamado de Beuzebu, de chefe do inferno, Satanás, chamaram Jesus de tudo. Comilão, beberrão, forasteiro. Misericórdia. Imagina se Jesus não tivesse um pensamento firme. Imagina se Jesus não tivesse um firme propósito de cumprir a vontade do Pai até o fim. Foi até a morte, morte de cruz. Ressuscitou e voltou para o céu. Caramba, a gente não precisa nada do que Jesus passou. Às vezes pequenos contratempos, ou até algumas lutas mais, vamos dizer assim, mais fortes. Tem gente logo muda o propósito. E tem gente que é igual criança. Começou bem na palavra. Aí começa, né? Havia muitas distrações e muita curtição da vida, e acha que está fanático, que não é bem assim, começa a se distrair, daqui a pouco desvia. Caramba, como troca a salvação eterna e um propósito de vida com Deus, consciente de que desde o ar que respiramos vem do Senhor. Vida sem Jesus, vida sem Deus. Então, a primeira coisa que observamos hoje é que Neemias foi um homem de pensamentos firmes. Ele colocou um propósito dentro dele de lutar e trabalhar pela reconstrução dos muros de Jerusalém, para que o povo de Deus e ele pudessem voltar a viver no seu território. Qual é o território do cristão? Vamos lá. Da doença ou da saúde? Então, lute. Qual é o território de um casado? Vamos lá, é separado ou é unido? Que Deus uniu, não separe o homem. E assim vai. Qual é o propósito de Deus para o ser humano? Que ele passe fome, necessidade. A palavra de Deus, o Senhor Deus diz, minha prata, meu é o ouro. O apóstolo Paulo disse aos filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades. O salmista disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, propósito diante de Deus para ter um meio de subsistência com dignidade. Então, vamos lá. Bom, então a primeira já foi, né? Pensamentos. Segunda coisa, irmãos, o Neemias, diante do rei, aquilo não era uma brincadeira. Para quem tem noção, não é? Quem já estudou um pouco do Antigo Testamento e sabe que a monarquia era absoluta, era um poder absoluto, o rei, se ele fosse contraditado, se ele fosse contrariado, mandava matar. Bastava que ele não estendesse o cetro se alguém entrasse na presença dele sem que ele chamasse. E o Neemias, obviamente, como é copeiro, está servindo, né? Mas já tem um propósito dentro dele, um pensamento de que ele vai conseguir a autorização do rei para ir a Jerusalém, para contemplar, ver como é que, até onde foi o estrago, enfim. O que aconteceu? Voltando então a Neemias. Só que agora no capítulo 2, nós vamos ver a segunda coisa aqui. No capítulo 2, no versículo de número 2, diz assim, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração.
Então temi muito em grande maneira. Uma paradinha. Neemias teve medo. Sim, normal. Uma reação normal, normal. Só que ele não alimentava o medo, irmãos. O problema do cristão é esse. Quando o cristão, ele além de ser medroso, ele fica alimentando medo, ele não vai conseguir nada nessa vida. Não vai nem conseguir levar seus propósitos até o fim. Por quê? Porque o medo, ele traz o castigo. O medo abre porta para Satanás, para qualquer demônio, segundo os medos. Você vai ver que ele teve um receio, um medo momentâneo, normal, diante do quadro que se apresentava. Mas ele estava firme em Deus, firme. Então, logo a seguir, o que ele fez? Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Dá uma paradinha. Isso são perguntas de quem está com o medo ainda alimentado no coração? Claro que não. Ele venceu o medo na mesma hora. Com certeza Neemias pensou: peraí, por que eu estou tão apavorado diante do rei? Tudo bem, ele é o rei, cheio de poder, mas eu sou de Deus. Eu tenho um Deus que está acima dele. Eu tenho um Deus que pode dobrá-lo. Eu tenho um Deus que pode mudar. Ele se levantou na mesma hora, irmãos. Essas perguntas mostram que Neemias foi intrépido e ousado. Por quê? Porque você vai ver os pedidos que ele faz. Então, olha as perguntas que ele faz. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Se ele tivesse alimentado medo, sabe qual seria o pensamento dele? O pensamento dele seria: esquece o passado, que você agora é súdito desse rei. A tua vida agora é essa. Se ele se conformasse com a situação, ele não faria essas perguntas. Ele fez porque ele tinha confiança em Deus, um pensamento firme, ou seja, eu vou conseguir. Então o medo foi momentâneo, foi passageiro, foi um momento normal. Quem não lembra de Josafá quando recebeu aquela notícia: vem aí uma multidão contra ti, vai destruir tudo. Logo se recompôs, começou a orar e a jejuar, a mesma coisa, se fortaleceu. Então, irmãos, o cristão, o filho de Deus, ele tem que ser firme naquilo que ele vai fazer. Então, começa assim: se eu estou ouvindo a palavra, eu sei quem eu sou em Cristo, então eu sou uma pessoa de propósitos firmes, eu tenho que ter pensamentos firmes. Eu aceitei Jesus, não sei se vai dar para ir até o fim com Jesus. Que isso? Que isso? O primeiro ventinho já leva rasteira. Então ele foi ousado e intrépido, mas não para aqui não. Versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Por que ele orou? Porque ele está com medo? Não. Porque ele quer que o Espírito Santo lhe dê as palavras, lhe dê inspiração para o que ele vai falar. Ele não quer falar de qualquer jeito. Ele quer ser dirigido pelo Espírito de Deus em todos os momentos. Então orei. Ele dentro dele orou. E aí Deus lhe deu palavras e direção para o que ele ia falar. Aí o versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade e os sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Não é interessante? Ele está dizendo: Senhor, se é do teu agrado. Como vai ser do agrado se o rei vai ficar sem o copeiro? Em quem ele botou confiança? Então você está vendo que são palavras que o Espírito Santo inspirou. Por quê? Porque ele está se voltando para o lado do rei com sabedoria. Mas eu sei que o Senhor é o dono da situação, se for do teu agrado. Porque ele sabe que Deus já deu, irmãos. Quando o cristão ora firme a Deus por um propósito, por uma bênção, quando ele tem uma palavra firme no coração, ele sabe que a resposta é o sim de Deus. Se é o sim de Deus, como é que qualquer um vai atrapalhar o plano? Mas a pessoa vai, irmãos, buscar alguma coisa, vai fazer um concurso, vai
passar por uma entrevista, recebe um não, ou de cara, não consegue, ela logo desiste. Verdadeiro cristão, não, irmãos. Ele tem um pensamento firme e ele é intrépido e ousado. Ou seja, eu sou de Deus, sou de Jesus e eu vou conseguir. É o propósito dele, é o pensamento dele. Então, a segunda coisa, irmãos, é que se o cristão não for ousado na oração e intrépido nessa vida, meu irmão, não vai avançar. Tem gente até que ora muito, mas não é de ação. Não faz nada. Tem gente que não manda um currículo para lugar nenhum. Digo, meu Deus, como é que pode? Está esperando o quê? Que o anjo venha lá, dá uma sacudida, vem comigo, vamos embora. Segunda coisa, então, o Neemias, ele foi intrépido e ousado. Nós teríamos várias passagens bíblicas para confirmar, vocês sabem perfeitamente. Quem lembra quando o Herodes mandou um recado para Jesus e chegou alguém lá do Herodes, chegaram alguns e disseram assim: mestre, Herodes mandou dizer que vai te matar. O que Jesus disse? Dizia aquela raposa que eu efetuo curas e opero os milagres. Hoje, amanhã, o terceiro dia eu sou consumado. Jesus não teve 3 anos, 6 meses e alguns dias de ministério físico na terra? Então esses 3 dias eram os 3 anos. O que Jesus mandou dizer? Ninguém vai impedir o plano de Deus na minha vida. Acabou. Isso dá para a gente pensar bastante, tá, irmãos? O Neemias, ele foi intrépido. Por quê? Porque ele vai pedir cartas. Ele vai dizer para esse rei, como esse rei é soberano, vai dizer: diga aos governadores que me deem cartas para as coisas que eu vou precisar. Vamos lá, vamos juntos aqui. Versículo de número 7. Eu quero ir no 7, vamos no 7, pessoal. Depois você lê o 100 em casa. Disse mais ao rei. Eu quero colocar diante de vocês as palavras de Neemias. Disse mais ao rei. Neemias está falando: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Dá uma paradinha. O que Neemias está pedindo? Está pedindo para o rei, que é a autoridade máxima na região, naquela circunscrição. Vamos lá. Quem está naquela comarca toda, e não é comarca, são países, está dizendo: olha, diga aí aos governadores que me deem cartas. Ou seja, eu não vou clandestinamente, eu não vou ficar suplicando passagem, eu já vou direto com a autorização, eu já vou de modo idôneo, eu vou de modo firme. Olha que coisa tremenda. O que é isso? Não pode haver tropeço no meu caminho. O cristão tem que ter essa firmeza no coração, irmãos. Eu vou e nada vai me impedir. Mas você vai em nome de quem? O Neemias iria em nome desse rei. Nós vamos em nome de Jesus, que é quem abre portas, quem libera as portas, é quem conduz no caminho. Então você está vendo aqui que ele foi intrépido e ousado. Agora vem uma terceira coisa para a reconstrução, que foi base para o sucesso dessa reconstrução. Então, a primeira, pensamentos firmes. A segunda, ousadia e intrepidez. Tá? Tomar posse mesmo, ser firme. Tá? Mas tem uma terceira coisa que Neemias foi, irmãos, e é tremenda aqui. Neemias foi, quando ele foi chegando a Jerusalém, os inimigos observaram. Mas ninguém soube o que ele foi fazer. Ele não falou nada. Capítulo 2, versículo 10. Vai comigo. O que ouvindo, é de 10 a 16, tá? O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem eu estava
E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, o cavalo, que estava debaixo de mim. 15. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Amém, irmãos? Tem gente que fala demais, irmãos. Tem gente que fala demais. Tem gente que fala demais. A mocinha acabou de ficar noiva, chega para as amigas, para as melhores amigas, e diz a maravilha que é o noivo, aquele noivo maravilhoso, os planos para o casamento, o que eles vão comprar, onde vão morar, tereré, tereré. Pá, a inveja levanta, a raiva levanta, daqui a pouco aí vai tudo por água abaixo. Tem um momento certo de falar as coisas. Principalmente, irmãos, quando se quer realmente o céu. Meu irmão, quem quer chegar a Deus, ao céu, tendo feito a obra dele aqui na terra, essa reconstrução de vida, mantido sua família, lutado pela salvação da família, mantido o seu casamento, não, tem que ter pensamento firme, tem que ser ousado, intrépido na fé, nas orações, mas tem que ser prudente, meu irmão, muito prudente. Prudente, tem gente que fala demais. Está com um plano de iniciar um novo negócio. Todo mundo já sabe, não consegue nada. Por quê? Vocês nunca ouviram falar da força da inveja? Mas não é só inveja, irmãos. As línguas, de repente, dão uma balançada. Se a pessoa diz, eu vou repensar nisso. Estava tão firme, conseguiu de Deus uma direção, estava tão firme num propósito que ia para o céu, que nunca ia largar Jesus, que nunca ia deixar de lutar pela sua família, queria manter seu casamento até o fim, que iria agora iniciar esse novo negócio. Já foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque fica falando. Tem um momento certo de falar, irmãos. Nem todos os planos que vêm no coração vão ser concretizados se não for com muita luta, porque o diabo existe e vai tentar atrapalhar qualquer plano de filho de Deus. Você pode ver aqui que quando o Neemias foi chegando, ele tinha poucas pessoas com ele, nas quais de início ele votou confiança. Olha bem, logo os inimigos já estavam ali, observando, que é o versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Qual era o propósito de Neemias? A reconstrução dos muros. Para quê? Para que o povo de Israel voltasse para a sua terra. Qualquer um, irmãos, que lute pelo bem, o seu bem e o bem das pessoas, acima de tudo, a vontade de Deus, salvação eterna. Se você fez um propósito de lutar pela salvação da sua família, um propósito de orações firmes, de se consagrar, de dar testemunho, irmão, vai ter que suportar muita coisa, mas tem que calar a boca. Tem gente que fala tudo, irmãos, fala tudo. Quantas vezes no início do meu ministério, sentia no coração de lançar um propósito, falava com um grupo pequeno, pessoal que está próximo. Daqui a pouco, esparramava, alguém fazia, eu não fazia nada. Meu Deus, o que é isso? Se eu fosse falar para vocês do Simplesmente Mulher, em 1994, deixa para lá, já foi. Prudência. Uma pessoa prudente, irmãos, ela tem que vigiar o que fala,
com quem fala e perto de quem fala. 3 coisas. Tá? Nós estamos em 5 bases, 5. Mas em ser prudente, prudência, então atenta bem para isso. Vigia o que você fala, com quem você fala e perto de quem você fala. Assim como tem momentos que são impressionantes, são o contrário. Quer ver? Alguém está numa fila, esperando alguma coisa, e começa a falar de Jesus com a pessoa da frente. A pessoa de trás é que está prestando atenção. Quando sai daquele momento, aquela pessoa que estava atrás, poxa, você falou uma coisa que mexeu comigo. Como é que é isso? A reboque, mas pegou certo. Estava falando de Jesus. De Jesus, meu irmão, você tem que falar com todo mundo. Cristão que não fala de Jesus não pode dizer que é cristão, irmãos. Cristão que não tem sede de ganhar almas, não tem entendimento nenhum. Literalmente, é uma pessoa vazia, meu irmão. E é difícil salvar, sabe por quê? Porque a grande missão aqui na terra que Jesus deixou foi ir de pregar. Ou seja, você está salvo, então salva os outros também. Ajuda os outros a se salvarem. Mas a prudência, meu irmão, você falar do namoro, falar do noivado, falar dos planos, falar da empresa, eu tenho uns empregados maravilhosos, tudo bem. Aí começa a elogiar todo dia, toda hora, toda hora. Acabou, o diabo vai lá, arrebenta com aquela relação, daqui a pouco não consegue nada. Diz assim, meu Deus, elogiei tanto que deu problema com todo mundo, um foi embora, o outro virou a cabeça, o outro não sei o quê, o outro agora está preguiçoso. Irmão, Satanás existe, ele é opositor. Cristão tem que ser prudente, irmãos. Nos anos 90, eu passei boas temporadas fazendo 3 perguntas à igreja, a todos da obra de Deus e os membros da igreja. Passei uma temporada boa, de alguns anos. Não direto, mas constantemente eu fazia 3 perguntas. Eu perguntava assim, quem são os seus amigos? Porque a palavra amigo é muito forte. Quantas relações de amizade, irmãos, se tornaram posteriormente relações de ódio? Pensa nisso. Alguém que te amava muito. Eu posso dizer para vocês quantas pessoas, pastora, a forma como a senhora explica a palavra, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o meu ministério. Já passou por 2 ou 3. E se não passou por mais. Prudência. Mas a pessoa abre tanto. Temos alguns casos, mas tem um caso, irmãos. 2 casais de amigos eram muito amigos. Desde o colegial, segundo grau. Fizeram faculdade, na mesma faculdade, na mesma universidade. Aquela amizade, e eram de Jesus. Aquela amizade se solidificou tanto, que exageraram e criou uma dependência. Um casal só fazia uma programação se o outro pudesse participar. Tipo assim, vamos fazer uma viagem a Fernando de Noronha. Então, os 4 tinham que estar em condições financeiras, férias e tal, isso depois de anos. Tá. Bom, resumindo, a amizade foi tão profunda, compraram apartamento, compraram no mesmo prédio, se tornaram vizinhos. E aí aconteceu que um trabalhava à noite, o outro trabalhava de dia, e agora estava meio difícil de se encontrar, mas certo dia a menina chega em casa, casadíssima, depois de alguns anos, e quando chega, encontra o marido da amiga, que vira-se e diz assim, fulana foi embora. Foi para onde? Está aí dentro da tua casa. O quê? E quando ela chega,
Antes de colocar a chave na porta, os dois a recebem só. E aí o marido dela disse para ela, diz assim, nós chegamos à conclusão que nós nos entendemos melhor, eu me entendo melhor com ela do que com você. Porque ela me compreende, sabe o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Pois é, conversaram tanto, fizeram tanta amizade, que fizeram uma descoberta tardia. Não respeitaram. E aí? Os 2 casamentos acabaram. Só não houve uma desgraça por muita misericórdia de Deus. Por quê? Porque falava tudo, falava tudo, falava tudo. A amiga disse, não, você vivia elogiando seu marido. Eu sei o que eu passava entre 4 paredes, porque nosso casamento acabou sendo uma fachada. Parecia que eram as 1000 maravilhas, mas não era. E tudo que você falava era tudo o que eu queria. Então eu passei a fazer o que você não fazia. Observá-lo para pensar no futuro. Olha só, caramba. Igual o peixe pela boca. Qual é a terceira coisa, então? Prudência. Veja o que fala, diante de quem fala e com quem fala. Eu fazia 3 perguntas. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Mas, pastor, não é a mesma coisa? Não, irmãos. Às vezes se cola com uma pessoa no local de trabalho por força de trabalho, porque o trabalho é feito em conjunto, depende um do outro, e ali vai. E aí? Tá bom. Relação de trabalho é uma coisa, relação de amizade é outra. E a terceira, quem você põe dentro da sua casa. Puxa, como eu queria ter uma casa como essa. Como eu queria essa convivência. Prudência. A palavra de Jesus diz, sede prudente como serpente. 4ª coisa. Neemias, com tudo isso que a gente está contemplando, por que eu digo que ele foi extremamente prudente? Eu quero que você observe comigo o versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado alguma coisa. Só fala os seus planos depois que você orar bastante, que você tiver certeza absoluta, que você já recebeu, sabe, o sinal verde de Deus, tá? Até porque, de repente, há pessoas que vão compartilhar e participar disso. Às vezes até, irmãos, às vezes até um parente tira do propósito. Ah, estou pensando em fazer o concurso e tal. Ih, você está doido. Se foi Deus que colocou o propósito no coração. Então, depende, vê o que fala, com quem fala e perto de quem fala. O bom mesmo é ser prudente. E a gente erra muito nisso, hein, irmãos? Sim ou não? Ah, eu sou sincero. Neemias foi sincero. A 4ª coisa é que ele foi sincero e verdadeiro. Sinceridade e verdade. A vida de Jesus aqui na terra. Jesus abria o verbo e falava abertamente as coisas de Deus. E aí? Verdadeiro. Em verdade vos digo. Neemias, vai comigo. Capítulo de número 2 ainda, a partir do versículo de número 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, envergonhados. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O Neemias, ele mesclou a situação para dizer, não é tanto trabalho assim, não é tão difícil, não, só foi uma coisinha, tem poucos estragos, tem poucas coisas. Olha, irmãos, quando a gente coloca alguém na obra de Deus, vou dizer para vocês, mas é aqui no culto mesmo, a gente rasga o verbo e diz, está pensando que é fácil você lutar pelos outros?
Primeiro, você tem que viver em consagrações, renúncia de vida. Jejua e ora para ter comunhão com o Espírito de Deus. E quantas vezes tem que orar pelos outros? Como o apóstolo Paulo disse, orando em todo o tempo, faz parte da armadura de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Ou seja, os que já eram de Jesus. Olha só. Aí a gente pensa assim, não, peraí, eu tenho que orar porque não é de Jesus. É mesmo? E os que já são não precisa. Então, a igreja que é o corpo de Cristo não ora uns pelos outros. É por isso que muita gente enfraquece, muita gente vai se arrastando e muita gente se perde. Temos que orar por todos. Mas a palavra de Deus, ela diz exatamente isso. Faz parte da armadura. Marca aqui, vai em Efésios 6:18. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Quem lê comigo? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica. Quer dizer que eu tenho que orar porque tenho que orar pelos seus pastores. Ai, meu Deus! Ai, eu não sabia que era assim, que trabalheira. Se não faz, fica em falta. E aí? Pois é, irmãos, então a gente tem que rasgar o verbo. Mas é só isso? Não. Aí Paulo escreveu a Timóteo e diz que devemos orar por todos os homens para que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ah, pastor, pelos meus vizinhos eu não oro. Pois é, irmãos, olha uma falta grave. Olha uma falta grave. Você não quer que haja paz no lugar onde você mora? Então tem que orar. E pedir as visitações de Deus. Senhor, derrama paz no coração do fulano, seu fulano. Tem que fazer, irmãos. Tem que orar. E aí? Ai, meu Deus, que trabalheira. Vocês estão vendo? O que está acontecendo, irmãos, é que muita gente que se converte, você vê um número de pessoas desviadas, como eu disse, é assustador. Porque as pessoas pensam, né? Aceitei Jesus, vou viver em pétalas de rosa, vou viver sobre as nuvens. A vida com Jesus é maravilhosa, paz de espírito abundante, é uma paz que, como diz o apóstolo Paulo, excede a compreensão humana. Certeza, meu irmão, se colocar a palavra no coração, pode ter certeza absoluta, o Senhor é contigo, você vai ter lutas, vai ter vitória em todas. Mas é coisa séria, irmãos, é renúncia de vida, porque Jesus também diz, né? Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos. Então, tem gente que acha que não. O Neemias, com aqueles nos quais ele confiou, ele rasgou o véu para dizer o estado em que estava e a trabalheira que eles iam ter. A moça vai casar, ela tem que ter consciência do que é o casamento. O rapaz vai casar, tem que ter consciência do que é. Vai ter trabalho sim, não é só lua de mel. A lua de mel, o período da lua de mel passa, volta ao trabalho, começa uma rotina de tem contas a pagar, responsabilidades, compartilhamento de responsabilidade todo dia, né? E tem alimentação, e tem isso, tem aquilo. Ué, não pensei em nada disso. Teu amor em Macabana. Quanto tempo dura o teu amor em Macabana? Fala para mim. Até as contas chegarem, né? Até as contas chegarem. O estômago reclamar. Então tem que se preparar com as responsabilidades do casamento. O que eu estou mostrando para vocês? O Neemias, ele não floreou. As pessoas que iam trabalhar com ele rasgou o verbo. Rasgou, e eu digo, irmãos, os obreiros sabem, passa você. Quem fez curso? Tem que estudar, meu irmão, tem que atentar. Porque vai pagar um preço. Meu irmão, você está quietinho no banco, na poltroninha, você está quietinho, você já tem que lutar pela sua família insistentemente. Você diz amém? Amém. Olha a trabalheira. Você tem que conservar a sua salvação eterna. Amém? Amém. Olha aí, né, a responsabilidade. E temos que lutar por almas. Ufa, meu pai! E quem tem que ouvir e dar uma palavra
certinha da boca de Deus. E quem tem que ter paciência, e quem tem que ajudar em oração, né? Sim ou não? Quem já leu na Bíblia, em Romanos 14, ovelha manca? Quem já leu? Quem já leu? Quem já leu? Não, pastora, eu não quero. De repente você tem aí na família. De repente você tem na família alguém que você tem que ter uma paciência incrível. E ai de você que não tenha. Você que vai entornar o caldo? Você que vai virar a mesa? Então seja paciente. E toda pessoa paciente, ela é isso. Ela tem uma sinceridade diante de Deus. Senhor, vou até o fim, vou até o fim, vou andar na tua luz, eu vou na verdade. E aí, faz parte. Voltando lá então. Então a quarta coisa, sincero e verdadeiro. Vai no versículo de número 19 agora. O que ouvindo, 19 e 20. É Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Estamos só estudando o capítulo 2 aqui. Aí nós fomos em outras partes da Bíblia. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis revelar-vos contra o rei? Dá uma paradinha. Escuta, se eles não fossem se o Neemias não fosse essa pessoa, ele não tinha batido boca com esses camaradas aqui? Tinha ou não tinha? Não tinha virado a mesa? Sim ou não? Mas ele tem um grupo junto com ele. Vocês já leram na Bíblia, melhor serem dois do que um? Jesus falou, melhor serem dois, né? Jesus é a palavra, está em Eclesiastes. Melhor serem dois do que um. Às vezes você está quase caindo numa cilada, porque você não aguenta mais ter paciência com alguém que te provoca, né? Que te ironiza ou que te despreza. Mas você sabe, você é de Jesus, tem que guardar o seu coração. Então você tem que ter muita paciência, porque você é sincero e verdadeiro. Vai comigo, a quarta coisa é sincero e verdadeiro. Por que eu disse que Neemias foi sincero e verdadeiro? Porque no versículo 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemos e edifiquemos, esforçaram as mãos para o bem. Esforço. Neemias havia falado, nós vamos precisar de esforço. Nós vamos precisar nos esforçar. Nós vamos precisar nos esforçar. Ele não escondeu o estado em que aquilo estava. Versículo 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ele não escondeu a trabalheira que eles teriam. A mocinha fica vendo novela do mundo, e aí marca o casamento e pensa que vai andar ao lado do garotão, curtindo praia e passeio todo dia, 24 horas. Aí não lava uma louça, não faz comida em casa. Quantos casais vivem aí dos fast food da vida, sim ou não? Gente, vocês já viram como esses meninos, os motociclistas, os entregadores das encomendas de comida, porque eles ganham por cada entrega, certo? Então, quantos mais eles atenderem, um pouquinho melhor para eles, ganham um pouco mais, certo? A gente tem até que orar por essa turma. Aí o Senhor diz, meu Deus, tem misericórdia. Mas tudo bem, irmãos, todo mundo tem que ganhar vida. Mas é demais, irmãos. Você disse, a gente nunca faz comida em casa. Aí eu saio daqui meia-noite, uma casa de lanches que entrega em casa, mas que também tem presencial, que atende a clientela. Irmãos, a fila dobrava o quarteirão, fila de carros. E eu falei, meia-noite, meu Deus, o pessoal não sabe fazer nenhum lanchinho. Estão casando assim, estão se unindo assim, irmãos. Mas vamos deixar essa parte.
Você está vendo aqui sinceridade e verdade, irmãos. Vamos encarar essa verdade. Casamento é trabalhoso. Relacionamento, convivência é trabalhosa. Porque você tem que ter muita paciência, tem que dar muito fruto do Espírito Santo para chegar ao final da carreira salvo, sem sujar seu coração, sem ficar com raiva, sem tomar ódio de não quero saber. Não é uma brincadeira. Neemias foi sincero e verdadeiro. Ele rasgou o verbo, olha, está tudo destruído, está tudo queimado e nós vamos reconstruir. A vida de Neemias foi fantástica, irmãos. Que trabalheira. Mas o caráter desse homem e o que ele apresenta, ele virou uma escola do Espírito de Deus. E a quinta coisa que nós vamos ver, está no último versículo do capítulo 2. Versículo 20, vai comigo. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O que eu vejo aqui dentro dessa quinta coisa que contribuiu para que Neemias tivesse o sucesso que teve, ter conseguido reconstruir muralhas de Jerusalém, a cidade inteira, sendo apenas um copeiro? Começou com consagrações, jejuns e orações. Depois um propósito de intercessões direto. Depois, buscando direção de Deus, na cara do rei, ele expõe a necessidade. E ali começam as 5 coisas. O que eu vejo? Irmãos, Neemias era homem firme nas confissões. Ele era homem determinado no falar. Ele falava o que ele ia fazer, o que ele ia conseguir e não mudava as suas confissões. Olha só, nós nos levantaremos e edificaremos. Ou seja, eu me levanto para mudar esse quadro, eu me levanto para mudar essa história. Nós vamos conseguir, nós vamos edificar, nós vamos construir, nossa família toda será salva, nosso destino é o céu, nós vamos vencer as adversidades. Essa doença não vai nos vencer, essa doença não vai vencer, ela não vai prosperar, nós vamos conseguir. O Senhor é o nosso pastor, vamos sair dessa ruína, nada vai nos faltar. A palavra diz isso. Neemias era homem de palavras firmes, de firmes confissões, de boas determinações. Então, irmãos, quem não for firme, não consegue. Por quê? Porque o diabo é opositor. Nós estamos vivendo um tempo de muita atuação satânica. Eu tenho dito o seguinte: o diabo não está brincando de ser diabo. Satanás não está brincando de ser Satanás. Diabo e Satanás são o mesmo espírito. Só que a palavra Satanás significa adversário. Você tem um plano, o adversário vai tentar impedir esse plano. Você tem boas intenções, Satanás vai fazer de tudo para você mudar de pensamento. Você leva a sério o seu casamento, pois o diabo desesperadamente vai tentar destruir. Você quer criar seus filhos, ou você quer que seus filhos sejam salvos para servirem a Jesus, pois o diabo vai tentar te entristecer com situações com seus filhos, para bater teu coração, para você não ter forças nem para orar. Você quer recuperar a saúde, o diabo vai tentar. Irmãos, tudo é espiritual. Então eu vou repetir aqui as 5 coisas para encerrar este culto hoje, esse entendimento. A primeira coisa, 5 coisas que Neemias fez e que ele foi e conseguiu. Olha, quem enjoar ouvir falar de Neemias, não apareça aqui, porque ainda tem muita coisa para a gente aprender. Ele foi homem de pensamentos firmes. Ele tinha um só pensamento: nós vamos reconstruir, nós vamos edificar, eu vou conseguir. Buscou em Deus, ele não fez por conta própria, não. Se não viessem recursos do céu, direção de Deus, ele não teria conseguido nada. Pensamento firme. Segunda coisa, ele foi um homem ousado e intrépido. Ele soube pedir. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Ele foi intrépido nos seus pedidos.
Tem cristão, irmãos, que pede, mas não sabe se Deus está ouvindo, se vai receber, se Ele é realmente o Rei dos Reis, se Ele pode mudar algum coração, se Ele pode abrir aquela porta desejada. Ele foi ousado e intrépido nos seus pedidos. A terceira coisa é que Neemias foi um homem muito prudente. Ele sabia guardar os planos que Deus colocou dentro dele para que se cumprissem. Ele soube o momento de falar, o tempo certo e com quem falar. É bom guardar isso. Hoje as pessoas fazem amizade em extremo e extrapolam. Levam a intimidade de casa para as ruas, levam para a academia, levam para a vizinhança, levam para o local de trabalho. Estão se perdendo. Prudência. Neemias foi um homem prudente. Quarta coisa, ele foi sincero e verdadeiro. Rasgou o verbo. Falou de toda a situação. Então tem que ter isso dentro de si. Vai orar a Deus? Meu irmão, fala tudo. Não esconde nada. Não esconde nada, não esconde, fala da ruína, fala dos pensamentos errados que tem que desaparecer, fala de tudo, fala do engano no coração. De repente a casa está toda destruída por dentro. E a quinta coisa é que Neemias foi um homem de palavras firmes, de firmes confissões. Ou seja, o que ele determinava, ele afirmava. Ele determinava, ele falava, ele confirmava. Nós vamos edificar, nós vamos construir, nós vamos conseguir. As palavras têm poder de vida, né? O Espírito Santo diz isso em muitas partes, irmãos. Tá? Eu vou terminar com Provérbios 18, 7. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 7. Quem lê comigo? A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do tolo é a sua própria destruição. Veja o que fala. Veja o que conversa, veja com quem fala, veja as conversas que tem tido. Irmãos, temos vários estudos aí na internet. Um deles é Deus atenta para as nossas conversas. Por quê? Até numa conversa nós podemos estar nos abençoando e abençoando alguém. E as pessoas só amaldiçoam, irmãos. Ah, você não está vendo o que está acontecendo? Amanhã é contigo, desgraça. Está desligado em nome de Jesus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Minha casa é morada de justo. Então você tem que ver, a boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. Você pode escrever o seu futuro com a sua língua, desde que tudo saia de dentro do coração, mas que tenha vindo da palavra, pelo Espírito de Deus. Teu futuro pode ser lindo. O passado você não pode mudar. O presente é o hoje e agora. É a plantação que você está fazendo. Mas o teu futuro vai depender do que você sente, pensa e fala a partir de agora. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.